Bom dia, sexto ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, no Colégio Espaço Livre. E aqui eu estou gravando uma aula extra, certo? Que é para a gente poder fazer, certo? A conclusão do nosso livro 3, beleza? E o capítulo em questão aqui é o último capítulo da unidade 4, é o capítulo 4 da unidade 4, o tema ainda é Roma. E hoje nós vamos tratar sobre o quê? Sobre a crise do Império Romano. Ou seja, o grandioso Império Romano, ele entra em crise, certo? Então, e aqui o primeiro tópico que eu vou aqui discutir com vocês vem a ser a chamada a crise do escravismo. Temos aí uma imagem, temos aí uma imagem, é uma pintura, do século, do final do século XIX, que retrata, essa pintura retrata um mercado de escravo no mundo antigo. Lembrando que nesse ano que foi pintada esta tela, 1886, a escravidão ainda era uma realidade na sociedade brasileira. Lembrando que tanto no mundo antigo quanto no mundo moderno, aqui já estamos no mundo contemporâneo, 1886, o que era o escravo, O escravo, tanto no mundo antigo quanto no mundo moderno e no mundo contemporâneo, o escravo ele é uma propriedade. Só que no contexto antigo, havia duas formas de obter escravo. Ou o escravo era obtido por meio da guerra, e havia também a escravidão por dívida, certo? Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui essa crise do escravismo, por quê? Porque a base econômica, do Império Romano era o quê? Era o trabalho escravo. Então, ou seja, significa dizer o quê? Significa que o que produzia a riqueza, o que produzia a riqueza no Império Romano era o trabalho escravo. E o escravismo ele vai entrar em crise. E é a partir do terceiro parágrafo que eu quero fazer uma leitura com vocês para que nós possamos entender por que o escravismo entra em crise. Então, durante o século III, esse ímpeto expansionista do Império diminuiu. As fronteiras eram grandes demais e exigiam consideráveis quantidades de soldados para ser monitoradas e protegidas de maneira adequada. Assim, as legiões romanas era formada era o exército romano. Então, essas legiões, ao invés de estar conquistando outros territórios para a obtenção de escravo, que era a base da economia romana, o exército ficava protegendo as fronteiras, que as fronteiras do Império Romano eram muito grandes. Ou seja, a consequência disso vai ser o quê? A diminuição de guerras. E essa diminuição da guerra, de guerra de conquista, foi um golpe forte para a economia romana. Por quê? Porque a quantidade de escravizado, ela vai estagnar, ela vai parar, certo? Em seguida passou a diminuir em razão da altíssima mortalidade da população cativa. Então, dois fatores aqui vão contribuir para essa crise do escravismo. Vem a ser a diminuição das guerras. As guerras eram uma forma dos romanos obterem escravos e por isso que essa população de escravos ela vai estagnar, ou seja, essa população de pessoas
escravizada, ela diminui, ela não aumenta, e nós vamos ter um alto índice de mortalidade dessa população escrava. O preço da compra de um trabalhador escravo também vai aumentar. Isso vai afetar principalmente a produção, certo? A produção de alimentos. Ou seja, se isso afeta a produção de alimentos, significa dizer que essa produção de alimentos ela vai diminuir. E isso vai levar o quê? Isso vai gerar o quê? Uma subida dos preços, ou seja, isso vai gerar uma inflação. Olha a lógica que há em tudo isso, ok? E um outro fator que eu quero trabalhar com vocês vem a ser, agora nós vamos para a página 188, que vem a ser o colonato, ok? Vamos aqui para a página 178, vamos trabalhar aqui o colonato, meus amores, o tópico, colonato. Esse colonato é que vai, certo? Isso aqui vai ter uma relação com o mundo medieval, certo? Que a gente vai estudar mais lá na frente, beleza? E vamos trabalhar esse colonato a partir do terceiro parágrafo, beleza? Então, a palavra, o colonato, que eram os colonos? Os colonos não eram escravos, não eram escravos dos senhores de terra. Sabemos que esses senhores de terras era a nobreza romana. Então, eles não podiam ser comprados nem vendidos. É isso aqui que vai dar origem, no mundo medieval, que vocês vão ver lá na frente, ao que chamamos de servidão. A servidão, ela tem sua origem na crise do Império Romano. A servidão, ela tem origem no colonato. Então, os colonos, eles não podiam nem ser comprados nem vendidos. Eles estavam vinculados, ou seja, eles estavam ligados apenas à terra e não a um indivíduo específico. Então, essa prestação de serviço dos colonos em troca de terras e de proteção tornou-se o que? Vitalícia e hereditária. Vitalícia significa dizer o que? Que dura a vida toda. E hereditária que passa de pai para filho. Com gerações de pessoas trabalhando na mesma terra. Falei para vocês. Isso aqui é que vai dar origem, Isso aqui vai dar origem lá na frente ao que chamamos de servidão, que é a relação de trabalho que vai prevalecer no mundo medieval. Beleza? Então, com o colonato, a vida no campo se tornou mais atraente do que nas cidades. No campo havia o quê? A possibilidade de subsistência, havia a moradia e havia também a proteção. Enquanto nas cidades as atividades comerciais se encontravam em decadência, se encontrava em crise. Então, por esse motivo, houve um fluxo migratório das cidades para o campo. Nós vamos ver que a sociedade europeia medieval, certo? É uma das características dessa sociedade, ela é uma sociedade rural, certo? Então, aqui nós estamos vendo aqui um processo de ruralização da Europa. Então, aqui nós vamos ter alguns latifúndios. O que é o latifúndio? É a grande extensão de terra, é a grande propriedade. Eles eram autossuficientes. Significa dizer o quê? Significa dizer que nesses latifúndios que irão dar origem aos feudos, certo? Lá no mundo medieval, eles tendiam para a autossuficiência, ou seja, produzir quase tudo de que eles necessitavam, ok? E isso ajudou a diminuir ainda mais as atividades comerciais, uma vez que as pessoas não precisavam mais se deslocar até as cidades para adquirir alimento. E vai ter também outro fator que vai contribuir para que as pessoas saiam das cidades para o campo, venha a ser a invasão dos bárbaros. Quem eram esses bárbaros? Os bárbaros, para os romanos, eram aquelas pessoas que viviam
além das fronteiras do Império Romano. Eram aquelas pessoas que não tinham uma cultura romana, eram aquelas pessoas que não falavam o latim, que não professavam a religião romana, ou seja, eram aquelas pessoas que não faziam parte do Império Romano, que não tinham a cultura romana. A palavra bárbaro, né, quer dizer um balbuciar, um falar diferente. Então, para os romanos, aqueles que não foram romanizados eram chamados de bárbaros. Então, bárbaros aqui tinha um sentido também depreciativo. Era como se fosse, para os romanos, eram pessoas incultas, eram pessoas não civilizadas, e etc, etc, etc. Ok? Então, o colonato também está relacionado com a crise do Império Romano, beleza? E a próxima página vai ser a página 189. Aqui na página 189 nós vamos ter a divisão do Império Romano, ok? A divisão do Império Romano. Então, após controlada a anarquia militar no ano de 285, Diocleciano, que governou de 245 a 313 da era cristã, promoveu uma reforma para descentralizar o poder, na tentativa de melhor controlar os territórios do império. Inicialmente, o imperador nomeou Maximiano, um César, espécie de co-imperador com quem dividia as funções administrativas. E em 293, Diocleciano dividiu ainda mais o poder, iniciando uma tetrarquia. Essa forma administrativa estabeleceu um colegiado formado por 2 Augustos, imperadores, e 2 Césares. Constâncio e Maximiano ficaram responsáveis pelo Ocidente, e a outra dupla formada por Diocleciano e Galério pelo Oriente. A fim de evitar as disputas políticas entre os 4 governantes, ficou instituído que os Césares sucederiam os Augustos. Assim o império se dividiu em 2, ou seja, aqui o Império Romano ele foi dividido em 2. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Ok? Então, aqui nós vamos ver, que agora a gente vai para a parte do cristianismo. Sabemos que os cristãos, eles foram perseguidos, certo? Foram perseguidos na época do Império Romano, ok? E depois, o cristianismo, ele vai se tornar, certo? A religião oficial do Império Romano, certo? E é essa religião cristã que vai prevalecer no chamado mundo medieval. Então, agora para a gente finalizar, o Império começou a ser ameaçado pelos bárbaros, haviam vários povos bárbaros, os hunos, os visigodos, os ostrogodos, e dentre outros, certo? E começaram a ameaçar as fronteiras, eles começaram a ultrapassar as fronteiras do Império. Até que em 476 nós vamos ter a queda. Roma é invadida pelos bárbaros, ok? E 476, Roma é invadida, e nós vamos ter aí, a queda do grandioso Império Romano do Ocidente. O do Oriente se estende até o ano de 1453.
E aqui eu finalizo, lembrando que eu vou ainda discutir esse conteúdo com vocês, que é um conteúdo importante, ok? Espero que vocês todos participem da minha sala de aula virtual. Esse tema aqui, né, eu falei de um modo genérico, meus amores, desse tema, certo? O nosso tempo é curto, mas eu prometo a vocês que ainda vou trabalhar ainda mais esse tema com vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, meus amores. Tchau, tchau, tudo de bom para vocês.